Eu tive o conhecimento do Abel a primeira vez que ele chegou na casa do meu pai, o mestre Caetano. Então a gente trabalhava junto, eu e ele. A gente teve o contato do Abel, ele querendo umas violas de coxo para uns músicos no estado de Minas. Isso foi com que ele pegou as violas, procurou saber o preço e levou essas violas para vender para os colegas dele e trouxe dinheiro para nós. Então, a partir daí, nós vimos que tinha uma pessoa que se interessava muito por esse instrumento. E para nós foi uma satisfação ter conhecido ele. A viola de coxo com a Abel teve um reconhecimento muito grande, até dentro da UFMT. Ele levando para o curso de música esse instrumento nosso, no qual era um instrumento opcional para os alunos, quem queria aprender a tocar viola de coxo. O trabalho também do Abel fez com que as pessoas perderam aquele medo, aquela timidez, a vergonha de segurar numa viola de coxo, quando os pais ou avós seguravam na viola de coxo, tocavam e cantavam. A viola de coxo ganhou um campo muito grande dentro de Cuiabá. É uma pessoa que trouxe para essa cultura fantástica da Baixada toda, ele trouxe um avanço muito grande, porque valorizou bastante o instrumento que é feito aqui e que não era valorizado, não era mesmo. Só tenho que agradecer ao Abel, porque ele me colocou uma palavra que me fez eu estar hoje reconhecido como mestre da cultura pelo MINC 2 vezes, pelo estado de Mato Grosso 1 vez, e também isso me contribui muito na minha carreira. Ele cumpriu primeiro, como eu disse, do ponto de vista da academia, o papel de um verdadeiro e legítimo pesquisador. O trabalho do Abel teve um reconhecimento tão grande que a viola de coxo ganhou um outro respeito, ganhou outro reconhecimento com os músicos dos estados, dentro da própria nossa cultura. Ele participando do cururu, junto com os cururueiros, levando para fazer a gravação, levando para gravar CD. Então ele trabalhou muito dentro desse projeto da viola de coxo, nesses anos, contribuindo com esse seu desenvolvimento e reconhecimento. O Abel tem muitos contatos dentro do Brasil, até fora do Brasil, e levando a viola de coxo para o exterior, tendo seu estudo elevado em outros países, sabendo e procurando saber mais sobre a viola de coxo, de onde que ela surgiu, como que ela veio, como que é. Isso só engrandeceu ainda mais para nós artesãos saber a origem da viola de coxo. Um fato que marcou muito a atenção de todos aqueles que estavam conosco nesse momento com a viola de coxo era pensar o seguinte: o ser humano nunca retroage para uma coisa mais rústica, porque sempre nós estamos em busca, é a questão da evolução da humanidade. Então eu fiquei pensando, no século XVI, quando os portugueses vieram para o Brasil, já existiam aqueles instrumentos palacianos, aquela viola como todo mundo conhece hoje, a viola chamada, pode-se dizer, caipira, com esse termo bonito até, porque fala do nosso interior brasileiro. Esse instrumento já existia, feito com peças, braços separados da caixa, o tampo, em partes totalmente separadas. A curiosidade que me causou foi o seguinte: por que no século XVIII, esse instrumento já existindo, inclusive em terras brasileiras, aqui na região de Cuiabá, ele voltou a ser coxo? E nós sabemos que o ser humano não vai retroagir sem nenhuma causa. Então, quando nós fizemos esse primeiro trabalho de pesquisa, de levar o instrumento viola de coxo para a Europa e trazer os instrumentos europeus para o centro-oeste do Brasil, nós acabamos conferindo por que realmente isso acontecia. As colas e as fabricações desses instrumentos em terras europeias, quando chegavam no nosso clima mato-grossense, ele praticamente se soltava. Então a gente percebeu por que o violão ou a viola, naquele modelo fabricado já do século XIV, século XV, século XVI, chegando na região do nosso centro-oeste, ela praticamente se partiu todo. Então isso justificou por que as pessoas que aqui estavam, de uma certa forma, tiveram que retroagir, voltar
a uma tecnologia que eles sabiam que realmente não ia acarretar nenhum tipo de problema. Então nós observamos bem que esse coxo escavado aqui, ele praticamente resistiu a essas mudanças de temperatura. Todos aqueles instrumentos que eu levei até a Europa ficaram até lá e, curiosamente, eles não sofreram nenhum tipo de alteração, porque o tipo de cola que foi usado pelos nossos pantaneiros aqui era uma cola de peixe, que também foi citado nos livros dos artífices especializados lá de Portugal, quando as pessoas fabricavam aqueles instrumentos. O que eu achei curioso foi a questão de se usar a cera da abelha também como uma das colas para poder fixar os pontos no braço da viola de coxo. E nós sabemos que a cera de abelha, quando ela pode estar num clima muito quente ou num clima muito seco e frio, ela praticamente trabalha e acompanha a questão da madeira. Então a viola de coxo aqui na região pantaneira, com esse clima nosso, feita a coxo, ela resistiu à questão climática, e foi por isso que a partir do século XVIII, quando esses bandeirantes, esses homens e suas esposas praticamente adentraram essa terra maravilhosa e vieram aqui plantar essa cidade maravilhosa, desses 300 e poucos anos que nossa capital já tem, esse instrumento coxo foi a única solução viável para que eles pudessem tocar e fazer a sua música. Esse trabalho de pesquisa que nós fizemos, e que inclusive colocamos em livros e levamos para diversas universidades da Europa e dos Estados Unidos, nós pudemos perceber algo fantástico, que tanto na região da Europa como aqui nós vimos que o ser humano praticamente utilizou algumas coisas que são muito parecidas, como lá, por exemplo, se utilizava a cola de peixe. Aqui o pantaneiro também passou a usar a cola de peixe. Nós observamos em nossa visita ao Museu do Homem de Paris diversos instrumentos que foram feitos em épocas imemoriais. Tendo levado esse instrumento para a Europa para poder fazer os meus recitais, inclusive tendo deixado uma cópia desse instrumento no Museu do Homem de Paris, sendo recebido pela Embaixada Brasileira e pela tutora deste museu fantástico, nós deixamos esse instrumento lá, que ele não existia, porque eles tinham recolha de instrumentos do mundo inteiro, mas a nossa viola de coxo ainda não estava lá. E lá estavam as cordas que os instrumentos tocavam. Curiosamente, as cordas que eu vi foram feitas de imbira, de fibra, de palmeira. E aqui na nossa região pantaneira, também o homem pantaneiro aprendeu a tirar da fibra do tucum para fazer a sua corda de instrumento. Então as primeiras cordas que soaram na viola de coxo não era esse nylon moderno que está aqui, era a fibra da palmeira, do tucum. E a curiosidade também é que quando os nossos pantaneiros utilizavam o mesmo tipo de cola, utilizavam essa corda feita de tucum, que também é usado muito em África, os instrumentos africanos, tchacaré, panquê, esses instrumentos todos também trabalhavam com outro tipo de corda, que era a corda feita de tripa. Então eu observei nos museus da Europa que esses instrumentos, muitos deles eram tocados com corda de tripa. E aqui, curiosamente, o nosso pantaneiro também aprendeu a fazer as cordas da sua viola, primeiramente de tucum, depois fez com tripa de animais e fazia as suas cantorias. A viola de coxo usava com dois tipos de corda. Um usava a tripa do bicho e outro ainda não tinha conhecimento. Fazia com seda de tucum, um coqueiro que chama tucum. Mas aquilo é bom para acabar com os dedos da gente, sabe? Era corda de tripa de ouriço, de bugio, macaco, o coati. Tudo isso nós fazia a corda de viola. Agora hoje não, hoje é proibido você matar esse bicho e o encordoamento do plástico é muito mais fácil, né? E mais tarde, o surgimento desse nylon, praticamente ele revolucionou os instrumentos de corda, né? E aí o pantaneiro também ficou praticamente modernizando a sua viola para usar não mais a fibra de tucum e nem mais as tripas de animais, passou a usar o nylon. Então, até nós músicos, era limitado, né, nessa questão da viola de coxo. A gente usava para tocar cururu, siriri, né, só. Então o Abel chega nos mostrando assim que a viola tem um valor, né, não só como instrumento musical, né, mas também como um representante da cultura, né? Ele falou assim, a viola é legitimamente mato-grossense, né? Então ela é um símbolo da cultura, né? Ela tem um valor. Então a gente começa a perceber e a gente somente começou a sentir assim, nós somos artistas, né? Somos cururueiros, fazemos artes, né? Então Abel chegou nos mostrando, vocês têm um valor, né? Porque até então assim, a gente é cururueiro, vamos cantar cururu.
só, mas a gente não se via assim como artista, né? Foi uma mudança assim de um paradigma, né? A presença do Abel, as pesquisas, o que ele trouxe para a gente de reconhecimento, de valorização, principalmente da viola de coxo. Todo mundo assim ficou maravilhado dele, das pesquisas que ele fez, que ele nos mostrou o valor da viola de coxo. Até para nós músicos, o entendimento da viola de coxo, né, de saber entender essa viola como um instrumento musical, melódico, harmônico, porque até então, mesmo sendo músico, a gente imaginava assim que a viola de coxo fosse mais percussão, né? Mas o Abel vem dizendo assim, olha, tem uma afinação assim e tal nota, e é possível você mudar a afinação, ou é possível você pesquisar e fazer outros acordes. Então a gente era muito limitado assim na viola de coxo. Se tocava o cururu, aqui vai nossa homenagem para a nossa Cuiabaia, dia 8 de abril de 1719. Nasceu nossa Cuiabá, capital do meu Mato Grosso, padroeiro é Bom Jesus, cidade verde do meu Brasil. Cururu, e tem o siriri. Nandaia, nandaia, vamos todos nandaia, meu padre Santo Antônio venha me ensinar a dançar. Nandaia, nandaia, vamos todos nandaia, padre Santo Antônio venha me ensinar a dançar. Põe essa perna, se não serve essa, põe essa outra pra senhora moça. Arrodeia, rodeia, rodeia, fica de joelho, põe mão na cintura, faz uma misura. Siriri. E também dança São Gonçalo, né? São Gonçalo de Amarante, São Gonçalo de Amarante, oi, casamenteiro das velhas, casamenteiro das velhas. São Gonçalo. Tem também o rasqueado. Abel também compôs esse rasqueado aqui da viola de coxo, e eu tinha uma banda, né, Sistema Solar, e nós gravamos um CD chamado Siriri Elétrico, né, onde a gente fez essa mistura do siriri tradicional com guitarra, bateria, né, contrabaixo. E Abel tinha essa música gravada, né, eu emprestei, falei, Abel, arruma pra gente gravar. Então a gente gravou também essa música no nosso CD, né, do Sistema Solar de rasqueado, e que eu acho muito bacana, é bem assim, Abel Santos. Faz assim, ó. Na batida do milho, no coxo vazio, inventei a viola. Da fibra de tucum, 5 cordas eu fiz pra ver o coxo vibrar. Da raiz de figueira, talhei tambo fino, cobri a viola e parti uma vila real do nosso Senhor Bom Jesus de Cuiabá. E assim vou cantando na viola, rasgando a minha vontade de beijar a menina de lábio encarnado, meu Deus, que saudade. E no pé da palmeira passei noite inteira cantando pra ela. Vou contar um segredo na viola, que abraça a cintura é a dela. Bacana. Então ele vem demarcar isso, e não só, ele vai ao processo social dos fundantes e atores dessa cultura, né? Tanto aqui no território urbano já, quanto nos seus territórios esconderijo. E Abel foi conhecer esse útero dessa cultura magnífica, e que ele, com a sua qualificada visão, percepção, mas especialmente o espírito de um grande pesquisador nesta área, né, trouxe. Mas primeiro ele aprendeu lá com o outro, com os outros.